de Deus, irmãos, vamos à presença de Deus em oração mais uma vez. Senhor bendito, agora vamos ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. E nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida, que venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo. E assim, Senhor Deus, praticarmos o que a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos, forja em nós o caráter de Cristo, pelo poder do Teu Espírito na pregação do Evangelho. Salva-nos, restaura-nos, molda-nos. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto muito utilizado, como vários textos que Paulo escreveu nas suas cartas, e utilizado de maneira bem equivocada na sua interpretação. Comumente, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, Paulo chega a dizer o seguinte: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quantas vezes você pega esse texto de Paulo dizendo isso, as pessoas falam, principalmente no momento de louvor, dizendo: se você quiser ficar de pé, fique; se você ficar sentado, fique; se você quiser levantar, levante; se você quiser bater palma, bata, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Obviamente, é um texto extraído fora do contexto, sem significado, onde as pessoas começam a praticar aquilo que Deus não ordenou. A mesma coisa acontece com esse texto em particular, diremos assim. Esse texto é muito utilizado para as mudanças no meio de pregação da igreja. Então as pessoas dizem: nós, para salvar os pecadores, nós vamos transtornar a igreja. Nós vamos nos fazer de tudo para salvar os pecadores. E muitas vezes, não é? Eu já ouvi alguém dizer isso e concordo plenamente. Apesar de concordar 100% na necessidade da igreja ter uma visão missionária mais arrojada, de ter uma visão missionária mais bíblica, eu reconheço também que a porta de entrada dos maiores erros na igreja tem sido o afã evangelístico. É interessante que, por meio do evangelismo, as portas da igreja se abrem para práticas muito complexas, com o objetivo de salvar pecadores, e quando nós percebemos, o culto a Deus foi transtornado, a pregação se tornou água com açúcar, onde as pessoas agora vão ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir. E o pregador vai pregar apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. Paulo se dirige à igreja mais uma vez. E ele agora fala de si mesmo. Depois de pregar à igreja, ele volta a falar como ele procedeu no meio da igreja. E como ele usa o conhecimento que ele tem aplicado à relação dele com a igreja. Um ponto importante a ser estabelecido aqui, antes de dar continuidade, é esse termo utilizado por Paulo, repetido muitas vezes: para ganhar, fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me aquele como sem lei para ganhar os que não têm lei. E esse ganhar aqui, ele é muito disputado, não é? Então, por exemplo, John MacArthur Jr. vai dizer que esse ganhar aqui significa evangelizar. Que ele diz: para ganhar as pessoas, eu fiz tudo isso. Mas me parece, e aqui parece que Charles Hodge, nesse aspecto, ele interpreta melhor o texto. Na perspectiva de Charles Hodge, o ganhar aqui significa conquistar, não necessariamente no sentido de ganhar um pecador, mas de ganhar um irmão. Ora, veja que Paulo vem fazendo do capítulo 8 até aqui. Lembra que ele falou no capítulo 8? Volte comigo, por favor. Veja a preocupação dele no início do capítulo 8. Ele fala assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores.
Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem não são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. E aí Paulo vai dizer, você que é mais forte deve ganhar o mais fraco. Veja a sequência, não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Cuidado, para você não ser tropeço para o fraco. E aqui, lembra, a palavra fraco vai ser utilizado lá de novo no capítulo 9. Eu me fiz fraco para com os fracos. Ele está dizendo, olha, para ganhá-los, então esses aqui são irmãos verdadeiros. Eles estão em Cristo, não é a evangelização que está em jogo aqui, mas é o meu irmão em Cristo que é fraco na fé e que não tem o pleno entendimento. Então Paulo vai ganhá-lo, ele vai conquistá-lo. Ele não é que ele vai salvá-lo, apesar que há uma expressão utilizada, vai discutir esse termo posteriormente, ele diz, para salvar alguns. E aqui, o termo salvar precisa ser bem entendido nesse contexto. Ora, é importante então, nós temos duas coisas em mente. Paulo aqui não está abrindo o leque para dizer, faça tudo o que você tiver de fazer para salvar um pecador, até mesmo mudar a verdade de Deus. Não. Segundo, o que Paulo diz que ele vai ganhar aqui, necessariamente não está se referindo ao incrédulo, mas ganhar o irmão. Se há alguma coisa que caracteriza a vida de Paulo no meio da igreja, foi o modo como ele viveu entre as diferenças, entre os judeus e entre os gentios. Ele chega, por exemplo, a repreender Pedro, porque Pedro se comportou no meio entre os judeus e gentios, como os judeus, como se fosse necessário aquele comportamento. E Paulo foi lá e disse, você se tornou repreensível, porque ali não era para ganhar os fracos que ele estava fazendo, ele estava com medo dos judeus, e aí não fez o que era certo. O apóstolo Paulo diz, isso não se pode fazer. Você não pode simplesmente, por motivo de estar bem com os judeus, rejeitar os gentios. Paulo, ele aprendeu a viver, ele entendeu como viver, como judeu, que era chamado para pregar aos gentios. Ele tinha exatamente essa preocupação. Como eu me relaciono com as várias classes dentro da igreja, como eu me relaciono com o judeu convertido, como eu me relaciono com o gentio convertido. E aí ele passa agora a dizer como ele deve agir. Tendo isso em mente, irmãos, passemos então a analisar o texto como ele é a partir do verso 19. Acredito que isso vai nos ajudar a entender o que Paulo tem em mente aqui. Paulo diz assim no verso 19, acompanhe o verso comigo, ele diz assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Paulo passa a dizer, o que eu fiz na minha vida nesse caminho foi negar a mim mesmo. A negar a mim mesmo. Eu acomodei a mim mesmo aos fracos. Eu me acomodei ao preconceito dos outros, à maneira do outro ver. Mas pense bem nisso, irmãos. Havia um princípio claro que ele seguia. As coisas são indiferentes. Eu me acomodei àquilo que é indiferente. Paulo disse no capítulo 8, comer a carne não vai te fazer melhor, nem não comer vai te fazer melhor. Não importa, isso é indiferente. Nas coisas indiferentes, eu me acomodei para ganhar aqueles que tinham problema com isso. Embora livre de todos, independente de todos os homens, eu, irmãos, não há nenhuma obrigação para que eu conforme a minha conduta à opinião de vocês.
apesar de eu ser livre, eu decidi ser escravo de todos. Preste atenção. Eu sou livre e nada disso me prende, mas eu decidi ser escravo de todos, de todos. Como ele fez isso, irmãos? E qual a extensão dessa submissão de Paulo? Né? Qual a extensão? Preste bem atenção nisso, irmãos. Ele diz, para que eu possa ganhar mais ainda. Verso 19, ele diz, a fim de ganhar o maior número possível. Eu fiz isso com esse objetivo, de ganhar o maior número possível. Ninguém mais viveu num mundo de indiferença como viveu o apóstolo Paulo. Mas como ele lida com a indiferença? Como ele lida com a indiferença? É importante frisarmos, antes de entrarmos nesse detalhe, não é? Tudo que era indiferente ele estava pronto a ceder. Mas aquilo que não era indiferente, que era a lei moral de Deus, ele não abriu mão um único centímetro. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 2, por favor, Gálatas capítulo 2, verso 5, veja as palavras do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, verso 5, Paulo diz assim, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Deixa eu ler o 4 e o 5, faz mais sentido. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Ora, eu me submeto para que o Evangelho apareça, mas eu não me submeto quando o Evangelho vai ser omitido. Em nenhum momento eu me submeti a eles, porque o Evangelho de Cristo ia ser sufocado. Mas aqui ele diz, eu me submeti a todos, por causa que o Evangelho de Cristo ia transparecer. O cuidado de Paulo era a glória do Evangelho. Eu me conduzo de acordo com a glória do Evangelho. Daí o verso 20, então, ele diz assim, procedi para, 1 Coríntios 9, né? Verso 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Não esteja eu debaixo da lei. Esses judeus aqui, mais uma vez, entenda, vou frisar isso mais uma vez, ganhar aqui esses judeus não significava convertê-los, né? Não significava convertê-los, porque eles já eram salvos. Não era exatamente esse o cuidado que Paulo tinha. Os judeus aqui, eles estão descritos como aqueles que estão sob a lei, né? Que estão sob a lei. Paulo se conduz no meio desses judeus de maneira muito sábia. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Circuncisão. Em um momento, Paulo circuncidou Timóteo. No outro momento, ele não circuncidou Tito. Por quê? Porque ele circuncida Timóteo e porque ele é contra a circuncisão de Tito. Qual é a diferença para Paulo aqui? Né? Aqui eu tenho o princípio no qual ele agia. Antes, ele circuncidou, irmãos, ele circuncidou Timóteo, porque com um aspecto de concessão, a fim de que ele pudesse ter acesso aos judeus para pregar o Evangelho. Agora, quando foi para Tito, ele disse, eu não vou circuncidar Tito, porque foi demandado como algo necessário. Se ele não fosse circuncidado, ele não era salvo. Você entende? Quando a circuncisão passa a ser algo necessário, ele diz, isso aqui não pode ser feito. Quando era algo como concessão, ele disse, eu vou fazer. Ele se guiava por esse princípio, era muito claro na mente dele. Duas coisas básicas ele fazia, então, para que isso ficasse claro. Primeiro ponto, ele estava pronto a conceder nas questões indiferentes.
Paulo nunca, irmãos, estava pronto a dar um passo atrás em qualquer coisa que fosse em si mesmo errada. Paulo não estava pronto em nenhum momento a dar um passo atrás ou a recuar naquilo que era pecado, naquilo que era errado. Paulo não entendia, eu tenho a liberdade para pecar, você não é livre para pecar. A minha liberdade é para com as coisas indiferentes, não quebrar a lei de Deus. Então para ele era um ponto central, eu me sinto livre para fazer ou não fazer, quando aquilo que eu sou livre para fazer ou não fazer não é pecado. Lembra que ele disse, eu posso comer e posso não comer, em nada isso vai mudar a minha vida. Logo, não há pecado numa coisa ou em outra. Nesse sentido, ele estava pronto a obedecer. No segundo aspecto, a concessão dele não envolvia qualquer admissão na quebra da lei moral. Não havia possibilidade de Paulo dizer, nós vamos quebrar a lei moral de Deus e vamos fazer concessão na igreja. Nós vamos permitir tal pecado para que a gente ganhe tal coisa. Não era isso o pensamento de Paulo. Lembre-se, toda a indiferença, tudo aquilo que era indiferente para ele, dizia respeito àquilo que não era pecado fazer ou não fazer. Deixa eu tentar enfatizar isso, lendo um texto com vocês em Atos capítulo 21. Você vai entender muito bem o pensamento de Paulo aqui. Atos 21, verso 18 até o 27. Atos 21, acompanhe comigo, por favor. Atos capítulo 21, verso 18 ao 27. Paulo diz assim, aqui é Paulo realmente falando, ele diz assim, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Veja, esses judeus creram no Evangelho verdadeiramente, mas foram informados que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés. Aí veja o que Paulo vai fazer. Verso 22, que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens, que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles, e faze a despesa necessária, para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo se submete a essa estrutura. Para quê? Para que aqueles que já eram salvos, veja bem, não abandonassem a fé. Preste atenção, Paulo está dizendo, o que eu fiz aqui, veja a linguagem, o que eu fiz aqui foi simples. Eu me coloquei debaixo da lei, porque fazer ou não fazer isso não tem ponto nenhum. Eu não estou fazendo isso para ser salvo. Ele diz, o ponto em questão é, esses irmãos não podem ser escandalizados. Eu vou fazer o que é necessário para mantê-los, para ganhá-los. Para ganhá-los. O cuidado de Paulo é o cuidado de um pastor com a sua igreja, com o seu rebanho. Literalmente. O cuidado de Paulo é o cuidado de um pastor com o seu rebanho. Ele diz, aqueles que estão sob a lei, voltemos para o texto de 1 Coríntios. Mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 9, ainda no verso 20, ele diz assim, procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei. Lembre-se, os que estão sob a lei, irmãos, eles são aqueles que
são chamados judeus, aqui eu acho que é a melhor forma de compreender. Podemos dizer assim, há um caráter explicativo. Eu vou ler esse texto com vocês de uma outra forma. Preste atenção na leitura do verso 20, ele diz: a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ele diz, ora, para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei. Os que vivem sob o regime da lei, quem são esses, irmãos? Aí ele diz, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ora, os judeus, quem são? Os que vivem debaixo da lei, como aqueles que estão sob o regime da lei. Esse é o princípio que Paulo estabelece aqui. Os judeus, aqueles que estão debaixo da lei, eu me tornei como judeu, como estando debaixo da lei. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, os judeus, aqueles que estão debaixo da lei, eu me tornei como judeu, como alguém que está debaixo da lei. É exatamente essa leitura que ele está estabelecendo. Os judeus estão debaixo da lei, eu me tornei como judeu, vivendo debaixo da lei, para ganhá-los. Mas ele diz, não estando eu mesmo sob a lei. Veja a linguagem paulina. Não estando eu mesmo sob a lei. Ele diz, embora não esteja eu debaixo da lei. Que cláusula interessante aqui, irmãos. Para Paulo era importante dizer que embora ele agisse sob a lei, ele não estava debaixo da lei. Isso era fundamental para ele. Esse era o princípio do evangelho que estava em jogo aqui. Os crentes são livres da lei. Paulo disse lá em Romanos, nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Era necessário que ele dissesse, que ele falasse isso, eu não estou debaixo da lei, eu mesmo não estou debaixo da lei. Era necessário que ele entendesse, porque o que ele está falando é, eu sou livre, eu estou fazendo isso como concessão, eu não estou debaixo dessa lei, porque eu sou livre dessa lei, porque eu mesmo não estou debaixo dela. Por que eu faço isso então? Como concessão, apenas como concessão. O cuidado de alcançar, de ganhar aqueles irmãos que viviam debaixo dessa lei. Então o verso 21 nos ajuda a entender ainda mais o argumento de Paulo. Ele diz assim, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então entenda, aos que estão sob a lei e aos que estão sem lei. Estão sob a lei os judeus, os que estão sem lei, os gentios. Os que estão sem lei, irmãos, são os pagãos, não é? Aqueles que a revelação foi escrita como regra, como Paulo diz lá em Romanos 2, na mente deles, e eles têm essa lei escrita na mente deles. Acontece que, quando ele está no meio dos gentios, ele não se conforma à lei dos judeus. Em que sentido? Ele vive como se fosse sem lei, mas ele não age como se estivesse sem lei, como se estivesse sem a lei de Deus, porque sem a obrigação da lei moral, ele está debaixo da lei de Cristo. Ele fala, ora, irmãos, eu reconheço que a minha obrigação é obedecer a Cristo, essa é a maior regra da vida que eu tenho. Ele diz, ora, a minha obrigação é cumprir a lei de Cristo. Eu estou debaixo da lei moral de Cristo, mas eu não estou debaixo da lei cerimonial e da lei civil de Israel, nesses termos. Toda essa lei foi cumprida, eu não estou mais debaixo desse sistema, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. Eu não estou debaixo da lei dos judeus, mas eu estou debaixo da lei moral de Deus. Importante entender, ele tratou, irmãos, a lei dos judeus dessa maneira, para que ganhasse aqueles que estavam sem lei.
quando ele estava em Jerusalém, ele confrontou a lei dos judeus. Quando ele estava em Antioquia, ele renegou fazer assim, e chegou a repreender Pedro por agir como judeu entre os gentios. Paulo age dessa forma. Não, ele não tem uma dupla personalidade. Não, ele é guiado por um único objetivo: tornar conhecido o nome de Cristo e ganhar os irmãos. Então, dentro daquilo que ele é livre para fazer, ele age com os judeus de uma forma e age com os gentios de outra forma. Ele se comporta de tal maneira que ele pode ganhar aqueles irmãos e eles podem ser firmados no Evangelho. Veja o que Paulo diz lá. Eu queria que você abrisse lá em Atos comigo mais uma vez, capítulo 15, verso 10, não é? Atos 15, verso 10. Esse é um texto interessante porque é o texto em que eles estão tratando exatamente da questão da circuncisão e como isso era preocupante a Israel. Atos capítulo 10, versículo 15, ou melhor, capítulo 15, verso 10. Atos 15, 10 diz assim um texto sagrado: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ele está dizendo, olha, como vocês querem colocar sobre os gentios aquilo que nem nós, nem nossos pais suportaram? Como vocês querem impor a eles essa lei? Por isso, Paulo vai repreender a Pedro. Eu estou debaixo da lei moral. Eu não vivo como quem não tem lei. Mas eu não estou debaixo da lei judaica. Por isso Paulo vai escrever aos Colossenses, aos Romanos, dizendo que as festas, as luas novas, os sábados, que não é o dia do Senhor do Novo Testamento, mas o sábado judeu, tudo isso já foi abolido. Guardar o sábado, como no período do Antigo Testamento, dessa maneira, lá o sábado, que é o sétimo dia da semana, é exatamente voltar à prática de estar debaixo da lei judaica e impor sobre os gentios uma prática que não é mais necessária para a igreja. Hoje nós guardamos o primeiro dia da semana, o domingo, como o dia do Senhor. Da mesma forma, Paulo então lida primeiro com os judeus e com os não judeus, os que estão sob a lei e os que estão sem lei, os gentios e os judeus. Agora ele vai lidar com os fracos. Veja como ele lida com os fracos. No verso 22 do capítulo 9, ele diz assim, no 22 ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Fiz-me fraco para com os fracos, né, a fim de ganhar os fracos. Toda a discussão é para induzir claramente um ponto, irmãos. Era necessário que os cristãos de Corinto fossem iluminados para que pudesse acomodar a si mesmo àqueles que são mais fracos do que eles. Como você se acomoda, como você lida com os irmãos mais fracos do que você? É mais natural, né, entender o que Paulo está dizendo dessa forma, do que tentar estabelecer o ganhar aqui, como se fosse evangelizar os fracos. Paulo usa a palavra fraco, nesse contexto, para se referir aos irmãos que não tinham todo o entendimento que deveria ter. E ele lida com os irmãos dessa maneira. Ele não usa a palavra fraco para se dirigir aos ímpios. Ele usa a palavra fraco para se dirigir aos irmãos, os fortes ganhando os mais fracos. Então ele ganha os fracos. E ele vai exatamente fazer isso. Ele diz, eu fiz todas as coisas para todos os homens. Eu fiz a todas as classes de homens. Tudo aquilo que é indiferente, eu estava pronto para fazer, com o objetivo de ganhá-los. Paulo disse, comer uma carne sacrificada a ídolos, para mim não é nada, mas o meu irmão que é fraco acha que é. Para ganhá-lo eu não vou comer, eu vou ganhá-lo. Você não é guiado
se não for pelo amor à lei de Cristo, pelo Evangelho. Essa é a sua. Você é livre para comer ou não comer, mas eu vou abrir mão da minha liberdade por causa do meu irmão. O meu irmão judeu, o meu irmão gentil. É o que Paulo está dizendo. Aquilo que é indiferente. Então eu vou frisar mais uma vez. Paulo não está dizendo, nós vamos abandonar a lei moral, nós vamos deixar de guardar a lei de Deus, nós vamos de pregar o Evangelho de Cristo, para poder acomodar todo mundo na igreja. Não, porque a igreja é feita daqueles que foram salvos pelo poder do Evangelho, mas ela é feita dessas questões, e como eu me comporto no meio dessa indiferença, eu preciso ter sabedoria, para lidar com toda, não indiferença, no meio dessa diferença, como eu ajo diante das coisas indiferentes, eu ajo pela lei do amor. Por isso Paulo então conclui o verso 23 com uma implicação, ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo o que eu faço, Paulo diz, é por causa do Evangelho. Tudo o que eu faço é por causa do Evangelho. A minha prática é regulada pela promoção do Evangelho. A única coisa que eu quero é que o Evangelho do Senhor chegue a todos. Sem dúvida alguma. Tudo que eu quero é que o Evangelho chegue a todos. Por quê? Porque eu sou, ele diz no verso, usa essa expressão interessante, porque eu sou cooperador, o verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ser cooperador do Evangelho significa ser participante dos benefícios do Evangelho. Eu sou sujeito da redenção, eu sou submetido à redenção que eu anuncio. É necessário viver para o Evangelho em ordem de ser participante do Evangelho. Eu não digo que tenho Evangelho se eu não vivo pelo Evangelho e se eu não vivo guiado pelo Evangelho. Como eu sou participante do Evangelho, irmãos, se eu não me sacrifico por ele, se eu não perco por ele, se eu não estou a ponto de não levar meu irmão ao tribunal por causa da glória de Cristo, se eu não estou pronto a não comer uma carne sacrificada por causa do meu irmão, se eu não estou pronto a isso, eu vivo por causa do quê? Qual é o meu fundamento? Paulo disse, a minha razão de viver é a promoção do Evangelho, e tudo que eu faço visa a glória do Evangelho. Então, esse seria um limite muito bom das nossas ações. O que eu faço promove o Evangelho, o que eu faço traz glória a Cristo. Ou não? É muito fácil dizer, eu sou participante do Evangelho, mas o sacrifício do Evangelho não é visto no meu modo de viver. Eu não estou pronto a me sacrificar por causa do Evangelho. Abrir mão da minha própria liberdade por causa do amor ao próximo. Numa sociedade onde cada um quer saber dos seus direitos, e todo mundo está pronto a processar o outro pelos seus direitos, Paulo nos chama a refletir, eu preciso abrir mão dos meus direitos, por causa da glória do Evangelho de Cristo. Essa é a minha preocupação. Esse é o cuidado que eu devo ter. Você não vai mudar o segundo mandamento para ganhar as pessoas. Nós vamos fazer um culto mais popular, um culto mais jovial, vamos fazer um culto onde as pessoas vão poder dizer o que elas gostam, qual é o seu critério, qual é a melhor maneira de adorar. Vamos fazer uma pesquisa na igreja para ver qual é a melhor maneira de adorar a Deus. Você entende? Você não vai ganhar as pessoas para Cristo mudando a lei moral de Deus. Não é assim que funciona. Nós vimos hoje de manhã, nós devemos pregar, nós devemos orar e fazer. Nós só podemos orar quando fazemos aquilo que Deus nos manda fazer.
Nós não podemos orar quando nós quebramos a lei de Deus. Paulo ora para que Deus abençoe o que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo não é quebrar a lei de Deus, mas é viver a lei do Evangelho, do amor de Cristo, negando a sua própria liberdade para o bem do próximo. A primeira coisa que ele me ensina então é: eu tenho que negar a mim mesmo, para que eu torne o Evangelho conhecido. A segunda coisa, eu tenho que me disciplinar para tornar o Evangelho conhecido. Eu nego a mim mesmo, me fazendo sem lei aos que não têm lei, me fazendo sob a lei para aqueles que estão sob a lei, me fazendo de fraco para com os fracos. Eu nego a mim mesmo, eu nego os meus próprios direitos, por causa da glória do Evangelho. Mas agora ele diz: eu preciso também me disciplinar para que o Evangelho seja conhecido. E aí então, nos 3 versos finais, ele diz, veja o verso 24, ele diz assim: não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é corruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Aí ele vai falar da primeira corrida, do primeiro exercício, né? A corrida, depois ele vai falar da luta. Primeira corrida, depois a luta, não é? Importante. Paulo aqui, ele faz menção numa cultura de Olimpíada, não é? Onde você tem o ístico e você tem a Olimpíada. O ístico, irmãos, são jogos que aconteciam na região de Corinto, na vizinhança de Corinto, a cada terceiro verão. A cada terceiro verão havia os jogos ali em Corinto. Então era algo que eles conheciam, as corridas e as lutas. E Paulo então vai trazer essa figura para dizer como ele se porta no meio deles. Ele diz, o verso 24, a primeira parte: não sabeis vós. O que é que ele está dizendo? Vocês são acostumados a saber disso. Vocês conhecem os jogos. Não sabeis vós que o que corre, corre assim, e o que luta, luta assim. Vocês sabem disso. Vocês são acostumados com isso. Não basta começar uma corrida. Não é necessário apenas perseverar quase ao fim. É necessário ser o primeiro para alcançar o objetivo. É necessário completar a corrida. Não basta começar a corrida. Então ele olha, irmãos, para aqueles irmãos ali e está dizendo: eu preciso fazer de tudo para que eles cheguem e para que eu chegue também. Eu estou cuidando da alma deles, eu não quero que eles fiquem no caminho. Eles começaram a corrida, eles já foram ganhos para Cristo, e eu preciso me fazer disso, sem lei para ganhá-los, como com lei para ganhá-los, como fraco para ganhá-los, para que eles permaneçam na corrida. O meu cuidado é para que nenhum daqueles que Deus me deu se perca. Não há nada mais doloroso na vida de um ministério pastoral do que ver uma ovelha sendo desgarrada, não sendo disciplinada, porque a disciplina ainda não é o fim, é para a restauração, mas quando ela se desgarra de tal maneira que o coração dela se enche de ódio, de mágoa, e ela se aparta da casa de Deus, do Evangelho, e ela é seduzida por Satanás dessa maneira, e você vê ela ir embora, e você diz assim, não porque ela quer ser mais crente, não porque ela quer ser mais fiel, não, é para poder viver a vida do mundo. E Paulo está dizendo, irmãos, não basta começar uma corrida, é preciso terminá-la. Não basta perseverar até os últimos 100 metros, é necessário cruzar a linha de chegada. Você precisa ter consciência disso. A grande autonegação, irmãos,
o grande esforço era necessário para o sucesso. Nós não vamos conquistar empavonados, não vamos conquistar brigando pelos nossos direitos particulares, nós não vamos conquistar se não aprendermos a agir como o Evangelho, abrindo mão dos nossos próprios direitos, por amor ao nosso irmão. Não basta que eu chegue só, eu preciso que aqueles que Deus me deu cheguem comigo. A corrida cristã existem muitos vitoriosos, irmãos. Mas o ponto da exortação é: vocês devem correr como aquele que vai ganhar a corrida, como que vai cruzar em primeiro lugar a linha de chegada. Você precisa correr dessa maneira. Todo homem, em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aquele que se prepara para correr, aquele que busca e tem o objetivo de alcançar algo grande dentro de um esporte específico. Esse indivíduo precisa deixar de fazer muitas coisas. Ele não pode sair com os colegas até alta hora da noite. Ele dorme no horário cedo, ele acorda mais cedo, ele se alimenta corretamente. Ele não pode ganhar peso, ele tem de manter um padrão para que ele ganhe, para que ele consiga correr. Ele precisa ter o cuidado. Paulo diz: imagina nós que corremos pela glória eterna, muito mais gloriosa é a nossa corrida, e muito mais nós precisamos negar. Veja que quando Cristo chama os seus discípulos, depois de anunciar a sua morte, em Mateus 16, ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e dia após dia, venha após mim. Negue-se a si mesmo, venha a mim. Em outras palavras, se você quiser vir a Cristo, se você vem a Cristo, uma das marcas de vir a Cristo é morrer a cada dia para você mesmo. Essa corrida para a vida, ela é a marca da morte, onde eu morro dia após dia para os meus prazeres, para os meus desejos, para a minha glória, para a minha honra, para a minha fama, para que o nome do Evangelho, somente o nome do Evangelho, seja destacado. E eu faço isso, Paulo diz, por causa do Evangelho de Cristo. É assim que eu faço. É por isso que no verso 25, no 26, ele diz: assim como também eu não sem meta, assim corro também eu não sem meta. E Paulo está dizendo: eu tenho um objetivo, eu sei para onde estou indo, eu sei onde está guardado o meu direito, e eu sei quem cuida do meu tesouro, e eu sei o que eu já tenho nele, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que me aguarda, eu sei o que eu possuo em Cristo. Eu corro como quem tem uma meta. Por isso eu estou pronto para negar a mim mesmo, para negar os meus próprios direitos naquilo que é indiferente. Eu estou pronto a fazer ou não fazer por amor a meus irmãos, não segundo os meus próprios direitos. Agora ele traz o segundo esporte, a luta. Ele diz assim no 26: assim corro também não como sem meta,
Assim, luto, não como desferindo golpes no ar. Que imagem interessante, irmãos. O homem aqui, ele tá, imagina uma luta de boxe. E ele aqui, ele almeja o seu antagonista. E ele falha em atingi-lo. Fazendo como? Ele apenas dá murro no ar. Ele está lutando com o indivíduo, e o indivíduo, ele vai dar um soco no indivíduo, o indivíduo se abaixa e o soco é no ar. Isso não causa nenhum efeito. Ele está como que dando e deferindo golpe no ar, e não acerta o antagonista. Interessante que um escritor chamado Virgílio, grande poeta do mundo grego, ele usa uma expressão em latim, que a expressão é assim: viris invetum effudit. Essa expressão é uma expressão que traz exatamente o conceito que Paulo está dando aqui. Viris, em latim, significa exatamente a palavra viril, o homem, não é? A luta, a briga, exatamente essa expressão. Inventum, dando golpes no vento. E aí, effudit é no vazio. Você dá golpes no vento e no vazio. Ele usa essa expressão para descrever o homem que não tem objetivo. É interessante que Paulo vai usar essa figura. Ele diz: eu não luto como quem fica dando golpes no ar, sem objetivo. Lembra que ele está conectando o ponto da corrida. Eu corro como quem tem um objetivo. Eu corro como quem sabe para onde está indo. Assim também eu luto como quem sabe onde quer chegar. No mesmo texto de Corinto, no capítulo 14, verso 9, Paulo vai dizer: aqueles que falam em outras línguas, eles falam ao ar. Usa essa expressão, falam como se fosse ao vento. Eles falam sem nenhum efeito. Ele vai usar a mesma expressão que ele utiliza aqui no verso 9. Só que quem é o inimigo que Paulo vai bater, irmãos? Alguém pode dizer, não é, quem é o inimigo? Vamos bater no inimigo. Ele diz: sou eu mesmo. Eu esmurro a mim mesmo. Eu bato em mim mesmo. Eu sei em quem eu devo bater. Na minha própria carne, na minha própria miséria. Eu sei em quem eu devo alcançar para chegar no meu objetivo. E veja o verso 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Desqualificado. Coisa interessante. Paulo afirma: eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu esmurro o meu próprio corpo. O inimigo é o corpo dele. Ele bate no corpo dele. Não é aqui a ideia de autoflagelo, mas a ideia que eu não vivo para satisfazer os meus direitos, mas a glória do Evangelho. Eu esmurro a minha própria vontade. E eu conquisto o meu próprio eu, e ele é como escravo. Entenda, irmãos, ele está falando de toda a natureza caída. Não é que o pecado está na pele e você vai ferir a pele para tirar o pecado. Paulo está dizendo: eu vou bater na minha própria natureza. É o que ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 13. Não é apenas a natureza sensual que Paulo se esforçava para trazer em sujeição, mas todas as paixões do seu coração ele trazia em submissão, escravidão. Para quê? Para que, tendo pregado aos outros, não seja eu desaprovado ou desqualificado.
Como é interessante Paulo falar dessa forma, irmãos. Não é? Você imagina os cristãos em Corinto, primeira carta, capítulo 5, pecado dominava a igreja, havia um jovem que se deitava com sua madrasta e ninguém fazia nada. Mas eles se olhavam e diziam: nós somos de Deus, Deus nos ama. E ali o pecado dominava a igreja e eles não tinham nenhum temor por aquele modo de vida. Enquanto Paulo aqui se apresenta, esse homem devotado considerava-se a si mesmo numa luta por sua salvação, para que eu não seja desaprovado. Ele como quem guerreia por sua salvação. Esse mesmo apóstolo, ele sabe, irmãos, que nós somos salvos pela graça e que o reino de Deus não é tomado por violência e que a segurança da salvação é por causa da graça do Evangelho. E ele sabia que nem inferno, nem coisas do presente, nem do porvir poderiam nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele disse isso à igreja em Romanos capítulo 8. Mas de outro lado, esse Paulo ainda, ele é aquele que tinha consciência das suas lutas constantes contra o pecado. E a esse que tem constante certeza da sua luta contra o pecado, é que ele é dado a certeza da salvação. Lembra de Paulo dizendo: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele chega num ponto de dizer: eu estou preso. Então ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quanto mais eu tenho consciência da minha luta contra a minha miséria, mais certeza eu tenho que eu dependo da graça do Evangelho de Cristo. Quanto mais eu sei das minhas fraquezas, mais eu sei do poder da graça de Deus. É para esse fim que tudo isso caminha. Lembre-se, irmãos, o tema de Corinto, que falamos desde o princípio, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, estudando a carta de Corinto. A cruz de Cristo, Cristo e este crucificado, esse é o tema da carta. E Paulo lida com todos os problemas na igreja, trazendo o Evangelho como centro, trazendo a motivação das minhas ações, o Evangelho, a humilhação, o morrer para a sua própria vontade, o ser escravo, sendo livre por amor do irmão. Tudo isso é fruto do Evangelho da cruz, o Evangelho da prosperidade, que é o contrário do Evangelho da cruz. Ele vai dizer para você que você não tem nenhum tipo de conflito como esse, como está descrito aqui na carta, e que você não é servo, você é senhor, que você não é cauda, você é cabeça, que você foi chamado para ser rei e não servo. Enquanto que o Evangelho da cruz pega a igreja de Corinto, que está vivendo na soberba do seu pecado, e pega o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado por Deus, e ele se humilha, dizendo à igreja: eu luto por minha salvação, eu dependo da graça de Deus, eu vivo para que eu me torne participante do Evangelho. Então eu mostro o Evangelho nos meus atos, eu vivo por amor ao Evangelho, eu sou livre, mas vivo como escravo. Eu sou livre de todos, mas eu me fiz escravo de todos. Somente o Evangelho da cruz salva o homem e faz dele um servo, não um senhor.
Alguém que está pronto para morrer e para servir, a ponto de ver o seu nome sendo apagado, para que a glória do Evangelho se sobressaia. Eu corro e eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu não seja desqualificado naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino. Ora, irmãos em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo não vai abrir mão das verdades eternas. Nós não vamos negociar a nossa fé universal. Nós não vamos negociar as verdades da lei moral de Deus. Mas nós vamos abrir mão daquilo que somos livres, para poder servir um ao outro, para ganhar um ao outro, para fazer com que todos cheguem até no final da corrida e nenhum fique para trás e todos alcancem a linha de chegada. Esse será o nosso esforço, se Cristo crucificado for a nossa pregação e a nossa fé. Vamos curvar nossa cabeça e vamos adorar o Senhor. Nós bendizemos o Teu nome mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e a Tua palavra, e sermos desafiados, ó Deus, andarmos segundo a Tua palavra, segundo o Teu conhecimento, não segundo o nosso próprio pensamento, a nossa fraqueza. Ajuda-nos, pelo amor do Teu nome, a aplicarmos essas verdades na nossa vida e a buscarmos em todas as coisas a glória do Teu nome, a promoção do Evangelho e a conversão dos homens, e aqueles nossos irmãos mais fracos sejam ganhos, conquistados, de tal maneira que nenhum deles se perca durante toda a caminhada. É a nossa oração, confiados apenas em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu quero convidá-los, irmãos, vamos ficar de pé, por favor, mais uma vez. Nós vamos cantar o hino de número 264 do nosso inário, Fronte Ensanguentada. Está impresso o nosso boletim.